O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Teresina e a Defensoria Pública realizaram hoje uma palestra sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Érica Pessoa esteve lá para trazer os detalhes, a análise, o que é que evoluiu, o que é que precisa mudar para atualizar o Estatuto. Na tela. Palco de um importante debate sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA, como é conhecido, foi criado para garantir que crianças e adolescentes tenham seus direitos assegurados e hoje é considerado um marco na proteção da infância no Brasil. Celebrando os 35 anos dessa lei tão importante que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Que ainda tem os seus, muita coisa foi feita, mas os desafios ainda são muitos a ser enfrentados. Mas aqui a gente já vê o cumprimento de vários artigos, entre eles o artigo 86 do Estatuto, onde diz que a política pública tem que ser articulada desde a União estadual e os municípios. E, claro, como centro sempre a criança e o adolescente. A palestra 35 anos do ECA, oportunidades e desafios da sua implementação, é promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a Escola Superior da Defensoria Pública do Piauí. O evento reúne defensores públicos, promotores, juízes, conselheiros tutelares, representantes das organizações da sociedade civil e membros da comunidade interessados em fortalecer as políticas de proteção à infância. A criança precisa ser cuidada hoje, os direitos delas precisam ser garantidos, porque elas estão em formação. E hoje a gente percebeu que a gente precisa ressignificar a própria prioridade absoluta para ela ser efetivada. E nós temos, por exemplo, 25% da população brasileira nessa fase correspondente ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que não está recebendo os direitos para poder ter um crescimento adequado, uma educação adequada, uma formação da personalidade, a própria condição de uma sociedade justa e sustentável. E se a gente não mudar esse cenário, os problemas vão ficar cada vez piores. Então a gente precisa finalmente levar o ECA a sério. É um momento histórico, né? E nós estamos aqui exatamente para prestigiar o evento, porque os 35 anos do ECA, ele é, como eu falei, é um marco importante para tratar e assegurar os direitos de nossas crianças e adolescentes que já são tão desassistidas. Então, é uma união de forças e nós estamos aqui para somar. Aqui no auditório Esperança Garcia, na sede da Defensoria Pública do Piauí, a discussão foi muito além do que apenas a teoria. O objetivo é olhar para o caminho percorrido, reconhecer as conquistas e encarar tudo que ainda pode ser feito para fortalecer a rede de proteção da infância. Para nós é um momento de extrema relevância, né? Celebrar os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas ao mesmo tempo pensando nas reflexões sobre o que foi possível colocar em prática e sobre os desafios para continuar em defesa das crianças e dos adolescentes, o que é preciso ser feito para garantir a prioridade absoluta que as crianças e adolescentes merecem. É um dia realmente relevante, importante, e para nós realçarmos esse trabalho que é feito pela Defensoria, pelo Conselho Municipal de Direitos das Crianças e dos Adolescentes. A expectativa é que o debate gere propostas e fortaleça as ações para que o Estatuto continue sendo um instrumento efetivo na defesa dos direitos de crianças e adolescentes. A gente precisa perceber que investir na primeira infância não é um gasto, é a prevenção de sofrimentos e até de gastos econômicos e pensar por que isso não está sendo feito ainda, né? Então hoje a gente veio aqui unir forças para realmente os profissionais se sentirem valorizados e poderem... Olha, inclusive estava lá a secretária da Sencasp, a ex-senadora Eliane Nogueira, participando também, representando a Prefeitura de Teresina. Bom, vamos lá. Tem algumas questões aí que a gente precisa ponderar sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, enquanto o Fabrício prepara o GC para colocar e a gente informar quem está em casa sobre o assunto tratado. O ECA foi uma conquista, foi um avanço substancial
na forma como se trata, ou como se tratava crianças e adolescentes. Porque o ECA distribui a responsabilidade para todos os entes. Família, Estado, todos. Né? E aí, muito foi tocado nessas falas sobre os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. É bom destacar, e eu destaco aqui porque nós falamos várias vezes no jornal Dia News, do programa Primeira Infância, né, do governo do Estado, que inclusive é comandado pela primeira-dama Isabel Fonteles, a doutora Isabel Fonteles, que é relacionada à primeira infância, na área de saúde, educação, envolve várias secretarias do governo do Estado, com diversas prefeituras, aliás, prefeituras de todo o Estado do Piauí, as 224 prefeituras, para justamente lançar um olhar de lupa para essas crianças, dessas crianças desde o nascimento, passando por todas as fases até chegar no início da fase adulta. Criança, adolescente, questão envolvendo, inclusive, equipes do Programa de Saúde da Família. Tudo bem. Temos que evoluir, mas evoluir muito ainda. Tem regiões no Brasil que as crianças e adolescentes não conseguem ter as refeições necessárias, com os nutrientes exigidos. Então, são problemas que a gente precisa resolver ainda. Evoluímos muito, erradicamos miséria, fome. Não na sua totalidade. Na sua totalidade, não. Mas a maior parte, a imensa maioria, foi incluída em programas sociais, ou conseguiu acesso ao emprego, conseguiu escalar na hierarquia social e ter acesso a bens e serviços que não tinha anteriormente. Agora o ECA, no aspecto de punição, ele precisa ser melhorado. Ele precisa ser melhorado. Porque há um excesso de proteção. Há um excesso de proteção, o ECA. Toda vez que estoura uma rebelião no CEM, por exemplo, no Centro Educacional Masculino, essa questão do ECA volta à tona, volta à discussão. Não, porque na concepção, os 18 anos, a partir dos 18 anos, a maioridade, 17 anos e 6 meses, é um cavalo, né? 2 metros de altura, o corpo de um lutador de MMA, aí está lá sendo tratado como, sendo protegido pelo ECA. Não pode, porque ele ainda está em processo de formação psíquica, que, trocando em miúdos, né, tem uma expressão técnica difícil de entender, trocando em miúdos, quer dizer o quê? Não, ele não tem ainda, a cabeça dele não tem ainda o entendimento real. Não tem o entendimento real. Quer dizer que ele se reuniu com outros comparsas criminosos. Para começar, rapaz, não pode chamar de criminoso, é menor infrator. Mata, estupra, rouba, é menor infrator. 17 anos é alguma coisa. Ele se reúne com outros, não é? Ele planeja, ele executa, muitas vezes mata friamente e não tem ainda discernimento do que é certo e do que é errado. Escuta. Está brincando com a minha cara? Está brincando com a cara da nossa audiência? Então, assim, eu concordo com o seminário. É importante demais. Agora, eu acho que faltou aí esses aspectos que precisam ser tratados. Mais uma vez, a gente viu uma discussão quase que totalmente voltada para os direitos. E volto a frisar. São importantíssimos, necessários, mas esses aspectos precisam ser considerados. E espero que sejam.